Eu não poderia estar melhor acompanhada para começar a terceira temporada do Projetalks. Sejam bem-vindos ao Projetalks 2025, comigo e Adriana Caram. Nada mais, nada menos do que... Deixa eu fazer um merchanzinho aqui, mas ela é ganhadora do Prêmio Empreendedora Curitibana 2024 na categoria Média Empresa. Olha o sarrafo, né? Não bastasse ser presidente do Grupo Educacional OPET. Adriana, muito obrigada por tu ter achado uma brechinha na tua agenda, ainda mais depois, recém foi premiada, né? Deve estar com muitos convites, então obrigada por ter aceitado participar. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra e uma oportunidade também, né? Da gente conversar, a cada conversa sempre novos pensamentos também, a gente sai engrandecida das conversas, né? Que a gente tem. Sabe o que eu tenho falado? Que o Projetalks para mim tem sido um tempo de qualidade. Porque dificilmente, se nós não estivéssemos gravando, a gente ia ter uma hora de atenção plena uma com a outra, né? Porque a gente poderia ir num café e tu ia estar ali com as tuas urgências no teu celular e eu com as urgências na minha. Então, eu tô indo pro 3º ano de podcast e eu tenho tido um tempo de qualidade, assim, de aprendizado com as pessoas que vai muito além do tema, né? Hoje a gente vai falar das transformações do mercado educacional, a gente vai usar o OPET, o Grupo Educacional OPET, como o exemplo para respaldar esse discurso de transformação. São 51 anos, né? Então, olha só, não tinha nem internet, enfim. Mas além desse tema central, a gente vai aprender muitas outras coisas, simplesmente que a gente está com a atenção numa na outra, né? Verdade. Então, essa troca é enriquecedora. Como eu já te falei nos bastidores, eu fiquei muito encantada com o pitch que você fez lá no programa Empreendedora, porque a história é muito linda. Eu sou uma apaixonada por histórias de empreendedorismo e quando ultrapassa gerações, a coisa parece que fica mais linda ainda, né? Então eu queria te passar a palavra assim para que tu te apresentasse como Adriana e daí, claro, a gente vai cair no apresentar a OPET também, tá? Então depois, claro, eu vou te fazer algumas perguntas, mas por favor, se apresente. Tá certo. Então, primeiro, obrigada, como eu já disse, né? Uma satisfação estar aqui com você. Eu sou Adriana Caram, sou uma educadora aqui de Curitiba e desde que eu sou criança, eu escolhi trabalhar com educação. Eu tenho 2 filhas, Mariana e Helena, 2 jovens, 21 e 23 anos. Tenho um marido também, o Fernando, que é médico. E eu sempre gosto de falar, né, da minha família, porque eu vivo numa empresa que é uma empresa familiar, né? A OPET, o Grupo Educacional OPET, foi fundado pelo meu pai, empreendido pelo meu pai, por um primo também, que ao longo, né, da caminhada se deslocou, né, deixou de trabalhar com a gente, mas a OPET é uma empresa familiar, né, e a família, de fato, ela traz para a gente uma sustentação muito grande, e eu sempre digo, né, que a família da gente pode ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento da gente, né, e quando você fala... uma pessoa em especial é sempre o teu companheiro ou companheira, né? Teu marido, tua esposa, te ajuda ou te puxa para baixo, segura. né? Te segura muitas vezes, né? Então, eu tenho a grata, assim, né? Satisfação e alegria de realmente ter uma família que me ajuda e que me impulsiona, né? E que me impulsionou também. Em alguns momentos me impulsionou, em outros momentos, né? Especialmente aí na minha história, né? De trajetória pessoal e profissional, que na empresa familiar, quando você trabalha na tua empresa, essas coisas se confundem muito, né? Mas eu vou começar contando a história da OPET, né? Porque senão eu já vou misturando tudo. Não, mas é legal, você já falou que você é educadora, então você é uma presidente de grupo educacional que tem essa formação também. Exatamente. Poderia não ter. Poderia não ter, né? Poderia não ter. E a OPET, ela tem uma história muito linda, porque ela começou muito pequena. Hoje... nós somos um grupo educacional, trabalhamos com uma editora que vende sistemas de ensino, material didático, formação de professores para mais de 400 mil estudantes. Temos no ensino superior uma unidade em Curitiba que trabalha com
mais de 25 cursos de graduação, pós-graduação, mais de 5.000 estudantes também. Mas a UPET começou como uma escola de datilografia em 1973, no ano em que datilografar era a grande tecnologia. Claro. Né? Você falou que não tinha, né, internet, não tinha mesmo, claro. né? Mas a UPET sempre, né, sempre teve um viés muito tecnológico. E na época, né, a inovação, né, e a grande tecnologia, que era a ferramenta que você usava para fazer o seu trabalho mais produtivo, era a máquina de escrever. Né? E o meu pai, um professor, decidiu abrir uma escola de datilografia, mas ele não tinha dinheiro para empreender. Tá. Então, o que ele fez? Ele alugou 3 máquinas, pediu a sala de aula da escola de um amigo emprestada, e ali ele começou a UPET. Né? E começou a UPET de uma maneira bastante singular, porque ele sabia que existiam escolas de datilografia na época, Tá. mas ele pensou que ele poderia fazer uma escola diferente. Tá. E o que foi essa diferença, né? Ele observou, a Gazeta do Povo era o jornal, né? E ainda é um jornal bastante importante aqui de Curitiba. Ele abriu a área de classificados e viu que as pessoas precisavam, as empresas pediam profissionais com datilografia. Nos anúncios de emprego. Nos anúncios de emprego. Mas esses profissionais precisavam sempre assim, com prática de escritório. E ele pensou assim, como é que uma pessoa que nunca trabalhou vai ter prática? E ele pensou que ele podia, então, olhar e estruturar um curso que não oferecesse a experiência, porque experiência vem com a vida, mas que as pessoas tivessem prática e uma vivência nos escritórios. Tá. Então, ele fez um curso de datilografia com a primeira etapa, que era mecânica, né? Integrar, assim, memorizar o teclado e no corpo, né? Porque a datilografia é meio como, né? Assim como o piano, né? Sim. Você integra e você incorpora os movimentos, é um movimento bastante né? de memorização realmente corporal. E aí depois o segundo módulo era um módulo em que o aluno ganhava destreza, né? Porque ele tinha que também, além de datilografar certo, tinha que datilografar rápido. E o último módulo era um módulo em que os alunos iam datilografar documentos que eles encontrariam no mundo do trabalho. Tá. E o que ele fez? Ele foi para as empresas que trabalhavam e que tinham aqueles anúncios nos classificados, que era o jornal, né, a parte do jornal que trabalhava com as oportunidades de trabalho, e ele foi conversar com aquelas empresas para entender quais eram as necessidades. E aí ele formatou um modelo de curso no terceiro módulo em que o aluno fazia a datilografia dos formulários, dos materiais, que seriam, né, falando assim, de ata, de nota fiscal, recibo, memorandos, imposto de renda, enfim, uma série de atividades para que o aluno chegasse no mundo do trabalho mais preparado. Né? E os nossos alunos começaram a deslanchar, né? No emprego, eles se empregavam mais fácil. Era o tal do curso profissionalizante. Era um curso profissionalizante, efetivamente, e deu olho com o mercado, né? Deu olho no mercado. E por que eu conto essa história? Porque, primeiro, é muito legal você pensar, né, que um grupo educacional que hoje é muito próspero, muito grande, começou tão pequeno e de maneira singela, né? E do jeito que dava. Ele não tinha dinheiro para empreender, ele foi lá e alugou as máquinas. Sim. Depois ele foi comprar as máquinas. Sim. Então, essa questão do espírito empreendedor, o espírito empreendedor leva o negócio a acontecer independente das condições. Sim. O empreendedor ou a empreendedora vai encontrar o jeito, né? Pode não ter as melhores condições, mas cria as condições. E né? acha alternativas. Acha alternativas. Então, essa é uma lição da gente muito importante, né? Não, e isso é um alimento para mim também, né? Pai foi ouvir mercado antes disso ser falado, assim, né? Porque hoje todo mundo fala, vai ouvir o mercado, vai ouvir a demanda do teu cliente, qual é a dor da empresa, contratante. Sim, a gente está falando de 1973, teu pai fez isso muito antes. E eu também gosto de contar isso, porque essa é a tônica do nosso trabalho. Até hoje. Isso está lá impresso no nosso DNA, né? Então, sempre que a gente vai fazer a formação, a organização de um curso, a gente vai olhar o mercado, né?
gente vai atualizar o nosso curso percebendo também as necessidades de mercado. As necessidades atuais, porque agora a gente também faz, né, um trabalho de olhar futuro, porque antes a gente estava trabalhando com o curso de datilografia. Era uma necessidade básica e rápida que você tinha que fazer. Hoje eu trabalho com ensino superior. Exato. Trabalho com educação básica, né? Então, a gente precisa ter um horizonte maior. Então, claro. Hoje a gente se ocupa, né, de fazer análise de cenários, estudos de futuro, para que a gente observe e também crie caminhos para que a gente possa preparar os nossos estudantes não para o mundo de hoje, mas para o mundo que vem, né? Claro. Para o mundo que vem. Então, essa é uma história muito bacana, e daí, né, de uma escola de datilografia, um colégio técnico, depois uma editora, o ensino superior veio também com a nossa faculdade, que depois se transformou em centro universitário. Então, de lá até aqui, né, como eu te disse, 51 anos de empreendedorismo, de trabalho. Eu trabalho na UPET desde muito pequena, então, empresa familiar pequena é isso. Teu pai te levava? Né? A gente ia em algumas, nas férias especialmente, né? O pai levava a gente, e para distrair a gente ele dava trabalho. Né? Porque imagina, nós somos em 3, né? Eu, o Luciano e a Daniele. E então ele nos dava trabalho. E ao fazer esse trabalho, que era uma brincadeira, eu aprendi a amar o que eu fazia, com né? Certeza. O trabalho, a empresa. E as pessoas me perguntam, tá, se você não fosse filha do seu pai e da sua mãe, né? Porque ambos são professores. Isso eu ia perguntar, se a tua mãe também é educadora. A minha mãe é professora, tá. né? E as pessoas te perguntam o que você isso, seria. Né? Será que eu seria professora? Eu não sei, porque você nunca sabe, sim, né? Claro. Mas essa experiência de estar, né, na casa de 2 educadores, né? Minha mãe ofereceu uma retaguarda super valiosa para o PET crescer, né? Porque ela era, né? O meu pai empreendia ali o arrisco, né? E ela, na verdade, ela também era professora. Ela trabalhava, né? Então ela oferecia uma retaguarda financeira, inclusive, para o começo do trabalho, tal da estabilidade, né? Isso, ali. Ela trazia estabilidade financeira e meu pai ia pro risco, né? E então, tudo isso, né? Esse contexto de uma família de educadores fez com que, né, eu amasse, né, e me construísse. Mas os meus irmãos não, né? Não, eles não são. Ambos são administradores. Mas nenhum foi para educação. E nós 3 trabalhamos juntos hoje. Eles estão na gestão do teu lado. Estão na gestão comigo. Mas nenhum deles foi, eu quero ser professor, né? Eu brincava de boneca e muito mais de professora. Né? Ensinava as bonecas. Ensinava as bonecas, alunos invisíveis, eu estudava dando aula, né? Então eu sempre gostei, para mim, aprendizagem, educação, sempre foi algo que me brilhava os olhos, né? E eu gosto muito, muito realmente do que eu faço. Mas olha que perfeito, eles foram para administração, que é super importante também para tua retaguarda, sim, né? Sim, teus irmãos com esse olhar mais de business, assim. A Daniele tem um trabalho, né? Tem um olhar mais pro financeiro. Tá. E o Luciano mais para a área de negócios, comercial, marketing, Nossa, né? Perfeito. Então, eu falo, meu Deus, meus pais, assim, a família conseguiu, né, conciliar ali para ninguém fazer sombra um pro outro, né? A gente fechou competências complementares. Exatamente. E as tuas filhas, tu acha que vão para a área de educação ou ainda não? Não tenho nenhuma filha indo para a área de educação, não tenho. Tenho uma filha que está se formando em medicina. A Helena e a Mariana, que faz engenharia de produção, que é mais negócio, né? Uma área, gestão de projetos. Isso, exatamente, né? Fazer os negócios e as atividades acontecerem. Mas cada uma tem, né, o seu caminho ainda não trilhado e não traçado, porque são muito jovens. Sim. Então, o que elas estão fazendo é perseguir o seu talento, desenvolver talentos, sonhos, né? Que legal. E lá na frente a gente vê, né? A tua própria história é assim, né? Em algum momento, que agora você vai contar, em algum momento você também achou que talvez tua história não fosse no grupo educacional PET, exatamente, né? E aí acabou que então a gente nunca sabe.
Mas eu pergunto porque como tu desenvolveu isso muito cedo, às vezes uma das tuas filhas também poderia, né? Sim, E sim. quase que uma delas pôde fazer medicina no centro universitário Pois OPET. então, exatamente, né? Ou isso é spoiler? Não É pode um falar. pouquinho de spoiler ainda, né? A gente tem um processo de autorização do nosso curso de medicina no Ministério da Educação. E ainda, né, Tá, no desenrolando. processo de autorização, mas com toda a estrutura, todo o time de professores, né, uma equipe de coordenação de curso fantástica, muito experiente, os professores também, toda a infraestrutura preparadíssima, equipamentos comprados, só esperando realmente só esperar. a autorização para que a gente possa oferecer o curso de medicina, além, né, de todas as formações que a gente já oferece Que na são UPET. mais 25. Isso, exatamente. Então vamos voltar para tua história, só porque eu Vamos. acabei de provocar, né? Falando que tu quase achou que talvez nem fosse lá, que essa cadeira de presidente não fosse ser ocupada por ti. Exatamente. Então, o que eu sei dessa história é o que você apresentou lá no programa, né? Do empreendedor. Conta aqui para quem não sabe a tua história, como que foi. Então, ok, teu pai te levava, você gostava muito daquele ambiente nas férias, etc. E aí eu fui fazer formação na área educacional, né? Eu nunca tive dúvida sobre trabalhar com educação. Certo. Eu tinha dúvida, era sobre a minha condição de poder sentar na cadeira da liderança da empresa, né? Meu pai e eu tínhamos estilos bastante diferentes. E eu lembro que ele me questionava muito também, né? Sobre o meu estilo. Ele era mais conservador. Conservador e... Ele era inovador, mas no modo de trabalhar, né? Mas vamos falar assim, um jeito, estilo de gestão mais comando, controle, né? Na liderança mais conservador, não nos negócios. Exatamente, né? Então, mais comando e controle, eu era mais inspiradora, né? Conversava mais com as pessoas. Ele me questionava muito sobre isso, né? Isso é geracional, exatamente. Né? Mas, né? Ele era o meu pai, claro, né? Então, por muito tempo, isso foi para mim uma pontinha assim, né? Uma pontinha não, um pingão, pontão de dúvida, né? Uma coisa gigante de grande dúvida, né? Porque em muitas circunstâncias ele me corrigia, ele, claro, né? Ou não concordava com o modo como eu fazia ou eu empreendia também, né? E então eu cresci com muitas dúvidas, né? Ao longo da minha vida, eu tive muita dúvida se eu teria condições e capacidade de estar sentada na cadeira de uma presidência da nossa empresa. Até porque vem junto com... Não é só de você se olhar, né? E ver, será que eu tenho condições ou não tenho condições? É a responsabilidade que vem embarcada nisso. Porque a segunda geração traz o legado, então ela recebe um legado, né? E é uma grande oportunidade, um legado é um presente, mas é uma responsabilidade. Grande responsabilidade. Né? Porque o pai, a família, enfim, né? Eu já trabalhei, então eu também faço parte da construção desse legado, porque trabalhei na empresa por muito tempo, a minha irmã também, meu irmão veio depois, né? Então, eu também tenho um pedaço desse legado, mas... foi meu pai que construiu do nada, né? Então, sonho é dele. Eu não posso... Primeiramente foi dele. Exatamente. Digamos. E ele, né, entregou pra gente uma empresa estruturada, com determinado porte, faturamento, enfim. E você pensar que você assume e empreender é risco. Claro, sim. Eu tenho, hoje para mim isso é mais tranquilo. Né? Empreender é risco. E a gente vai fazer o melhor que seja possível naquele contexto, e a gente precisa arriscar, e se a gente não sentar na cadeira entendendo que tem esse componente de risco e que tudo bem se nem tudo der certo, né? É que nem tudo você controla. Né? Exatamente. Tem muitas variáveis que você não controla nesse mix aí. E eu imagino que essa aceitação vem com a maturidade, né? Porque imagino que teu processo, assim, tenha sido de muito questionamento por isso. Porque quando a gente é mais novo, a gente acha que vai conseguir controlar tudo, ou não é que acha que vai conseguir, a gente acha que tudo é controlável, digamos assim. E que se a gente não faz e não tem o resultado
né, Esperado. o esperado, que toda a responsabilidade é nossa. Sua, né? exato. Mas de fato não é, porque como você disse, né, você tem um conjunto de fatores, aqueles que você enxerga e muitas vezes aqueles que você nem tem ideia, né? Mas eles estão compondo ali um mix, né? Que vai fazer a geração de resultados positivos, negativos, enfim. Aliás, né, no teu setor, por exemplo, uma coisa... Bom, algo que impactou a todos os negócios, mas que no teu setor foi um divisor de águas, assim como em muitos outros, a pandemia. Como que você vai estar com tudo, entre aspas, sob controle ali na tua cadeira de presidência e pá, vem uma pandemia e os teus alunos são... Não sei o quanto eram presenciais naquela época, enfim. Aí eu queria que você falasse disso também. Você sabe mas que esse é o melhor exemplo de você no empreendedorismo não tem controle de nada. Não tem. Vem uma pandemia e muda todas as regras do jogo em uma vez só. Exatamente. E pra gente, né, pra mim a pandemia foi emblemática. Mas muito importante. Tu já era presidente? Não, tá. Eu assumi a presidência, foi assim, 2020 foi um ano bem desafiador. Meu pai, em 2019, ele começou a ter problemas de saúde no finalzinho do ano. E ele sempre foi um cara, assim, um guerreiro, né? E o prognóstico, ele teve um tumor, e o prognóstico era que ele pudesse, né? Assim, era de 2 meses a 2 anos. Como ele era um cara guerreiro, super, né? Esportista, eu falei, 2 anos. Sim, ele vai claro, no máximo. Ele vai no máximo. Meu pai sempre vai, aliás, né? Pai da gente sempre vai no máximo. E o pai... foi muito rápido, né? Então, em 4 meses depois do diagnóstico, o pai faleceu. Ele estava com quantos anos? Ele estava com 75 anos. Poxa. 75, 73? 73 anos, 73. E super jovem. Pois é, super isso jovem. que eu achei. Meu pai tá com 81 e tá tão bem. E ele liderava o PET, né? Tava lá na cadeira da presidência, estava à frente e tudo. E então, em fevereiro... De 27 de fevereiro, foi o dia do falecimento do pai. De 2020. Isso. 15 Aquele ano, um pouquinho antes, a gente teve um incêndio no nosso centro logístico da editora e toda a produção de material didático que estava pronta para ser despachada para as escolas pegou fogo. No mesmo virou ano? Cinza, exatamente. Então, meu pai estava doente, né? Estava bastante adoecido. E aí, a gente teve também o incêndio. E aí, né? Baque resolve total. O incêndio, produção, né? Precisamos contar com os nossos parceiros de gráficas aqui de Curitiba, que foram fantásticos, trabalharam com a gente para a gente recompor toda, né? E no dia, então, o pai falece, né? O incêndio dia 2 de fevereiro, o pai falece dia 27. 15 e de no março, dia 16 de março, 15 lockdown. de março, né? Lockdown. E aí eu assumi a presidência, então, com o falecimento do pai. Na pandemia, eu assumi a presidência em caráter virtual, né? Sim. Então, eu assumi virtualmente. A grande, assim, ajuda, né? A vantagem que eu tive é que a gente já tinha feito na UPET o movimento pro digital. Sucessor. Não, pro perdão. digital. Tá. E, então, colocar a operação toda no digital... Foi algo que deu muito trabalho, claro, mas nós já tínhamos toda a estrutura, a gente já tinha um ambiente virtual de aprendizagem, os nossos alunos já estavam todos dentro desse ambiente. Na editora também, a gente já tinha trabalhado, já tinha uma parceria também de plataforma. Então, os estudantes das nossas escolas e prefeituras parceiras já estavam online. Nossa, nem bom. Todos, obviamente, a gente contribuiu muito com a digitalização de muitas escolas e muitas prefeituras nesse momento. Então, nessa parte do trabalho, né, de transformar para o digital, claro, um desafio. Claro, óbvio. A gente não estava preparado para ser 100% digital. Mas não foi do zero. Não foi do zero. Em muitas empresas. Exatamente. Claro. Então, muitas instituições de ensino, a gente sabe, né, que e há instituições que sequer se moveram dentro da pandemia, né? O PET preparado, já trabalhava e a gente tinha feito um trabalho também olhando essa questão
Da da sucessão. sucessão, a gente já tinha feito um trabalho, né? Eu já vinha me preparando para fazer uma sucessão, né? O meu pai teve um cuidado, que é um cuidado que a gente também na segunda geração agora toma, né? De deixar a empresa estruturada. Tá. A gente já tinha um conselho de administração, que depois ele, né, ele tinha congelado, né, ou deixado de trabalhar com ele, mas a gente tinha estruturas. Sim. E ao longo da vida, ele foi nos formando para que a gente entenda o que é ser empresário numa empresa familiar, né? Você tem dimensões que precisam ser pensadas e entendidas de maneira muito separada. Família é uma coisa, negócio é outra, né? A gestão do negócio é outra, o patrimônio é outra coisa ainda, né? São 3 círculos ali que a gente trabalha. Então, todo esse entendimento a gente tinha feito ao longo de muito tempo, né? Então, isso e aí, é claro, né, com dor, com dor, sem dúvida, né, pelo falecimento do pai, mas já tinha, né, eu já tinha uma liderança, eu já trabalhava bastante tempo no grupo, tinha me afastado, mas tinha recém voltado para assumir a reitoria. Fora. Chegasse a sair totalmente da UPET, uma época da tua vida. Sim, saí. Mas sempre ligada à educação, de algum modo assim, para me preparar para também, né, para assumir. No momento dessa última saída que eu fiz, eu me afastei para fazer meu doutorado. Eu fiz um doutorado em engenharia e gestão do conhecimento, pesquisei transformação digital em universidades. Então, quando eu retornei, eu estava totalmente conectada, né, com esse movimento da transformação e pude liderar o PET dessa perspectiva, né, da inovação, da transformação digital e que tem sustentado aí todo o meu desenvolvimento enquanto líder, porque a gente, enquanto líder, tem que estar sempre, né, estar sempre se preparando. Nunca está pronta. Nunca. A gente tem que se preparar comportamentalmente, a gente tem que se preparar emocionalmente e tecnicamente. Sempre, né? Você tem que ter aí muitas dimensões sendo trabalhadas, né? Quantos colaboradores tu tem hoje sob tua liderança? Eu tenho uns 450 colaboradores. Muita gente, que são os efetivos, né? Sim, fora os indiretos. Exatamente. Né? É que a editora, ela trabalha muito com colaboradores que fazem parte dos nossos times à medida que a gente tem contratos, né? Então, você tem contratos e aí a gente vai fazer formação de docentes. A gente trabalha com uma rede muito grande de parceiros também para fazer esse trabalho. Não, empregos indiretos você gera demais, mas sabe por que eu perguntei, Adri? Porque algumas pessoas eventualmente estão nos assistindo de São Paulo, de outros estados, né? E para realmente terem noção que é um legado muito grande que você assumiu, né? E recente, querendo ou não, está à frente há 4 anos? 4 anos, né? 20 a 24. E você sabe que muitas vezes, né, essa coisa do ser filha do dono, né, é um legado, e muitas vezes as pessoas, e por muito tempo eu olhava e falava assim, nossa, de algum modo a minha vida está determinada, né, porque meu pai tem uma empresa, minha mãe, né, assim, e a gente tem essa empresa e eu preciso assumir. De fato, a gente não precisa assumir, né? Você tem outras alternativas também, se você não quiser assumir, né? Mas eu sempre gostei de educação. Mas como eu estava dizendo, né, em algum momento eu falei assim, nossa, eu tenho que... Né? Isso traz um peso. Traz um peso. Então, para mim, o legado, em algum momento da minha vida, foi peso. Né? De obrigação, de responsabilidade. Por mais que meu pai sempre me dissesse, você não precisa se você não quiser. Sim. Né? Mas autocobrança. Exatamente. E quando eu saí para fazer meu doutorado, eu fiquei afastada, né, da posição executiva. Certo. E eu não tinha noção do quanto sentar na cadeira de executiva me trazia satisfação. Tu sentiu falta? Eu senti muita falta. E para mim ficou claro ali naquele momento que a empresa, que antes, muitas vezes eu pensava assim, puxa vida, é uma responsabilidade que eu tenho. Na verdade, é uma grande oportunidade. Então, para mim, estar à frente da UPET, hoje eu entendo como uma grande oportunidade. Por quê? É como se você tivesse... Você é um artista. Você precisa de uma tela para poder pintar. Um artista sem tela
não tem, né, um artista Sim. plástico, enfim, um pintor, uma pintora, não tem onde expressar o seu talento, né? Então ele tem tinta, ele tem talento, ele tem o pincel, ele tem, né, a ideia, Ideias. ele não tem a tela para pintar, né? E eu entendi quando me afastei para fazer meu doutorado que a UPET podia ser essa minha tela, né? Em que eu pudesse expressar o meu talento de empreendedora, de liderança, de educadora, e que eu pudesse dar também, oferecer a UPET enquanto tela para as pessoas que trabalham comigo, né? Para os nossos professores, para o nosso time de gestão, para os nossos estudantes também, porque todos precisamos de um lugar em que a gente possa expressar o que a gente sabe, que a gente possa aprender também, né? Porque é no trabalho que você vai desenvolvendo as suas competências, né? Exato. E assim, que me veio à mente na tua fala é o seguinte: quando você está à frente de um grupo educacional, você está trabalhando diretamente com transformação de vidas, né? Sim, total. Então, assim, sem demérito algum a corporações que vendem produtos, ou todos têm sua igual importância, porém, eu enxergo uma beleza muito grande nesse propósito de empreender com educação, né? Porque você pega pessoas que têm uma aspiração a ser determinada coisa e você entrega para a sociedade um médico, um psicólogo, né? Então, assim, o teu trabalho, ele transcende o transacional, Sim, né? Ele sim. transcende o operacional e tal. Então, você, como falou, tem que ter esse olhar no técnico, olhar no propósito, né? E mais talvez do que em outras empresas, que obviamente o colaborador sempre é fundamental. Mas, poxa, teu colaborador, ele vai transformar vidas. Sim, né? sim. O nosso professor time, quando a gente ali, pensa, né, no propósito, me pergunta, né, qual que é o propósito da UPET? O nosso propósito é transformar vidas por meio da educação. Sim. E o nosso time faz isso. E uma coisa muito interessante é que não somos só nós, a gente não faz sozinho, a gente faz com o aluno. Sim. Né? Porque quando você pensa em educação, se o aluno não se move para aprender e para se transformar, se ele não investe também o tempo, a dedicação, a energia, para que ele se transforme por meio das oportunidades que a gente oferece de conhecimento, de jornada de aprendizagem, né, de experiências educacionais que a gente pensa, se ele não faz isso, não tem transformação. Tu pode pôr o melhor professor com o melhor equipamento dentro da sala, o melhor material didático que seja, se o aluno não vier junto, não tem a entrega, né? Então, liderar a educação é bastante complexo, né? Porque não é só... eu não tenho que olhar só para o time das pessoas que trabalham comigo para ofertar o serviço. Eu tenho que olhar para o estudante e trazer o estudante, capacitá-lo muitas vezes, né? Para que ele possa ter condição de absorver, de introjetar tudo aquilo que está sendo trabalhado, né? Que a gente preparou. Então, é bastante desafiador. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue fazer isso, é muito gratificante. Porque a gente vê histórias de vida transformadas, famílias, né? Uma pessoa de uma família, muitas vezes, né? E a gente tem muita gente aqui no Brasil ainda que não tem, né? A família não tem ensino superior. É a primeira. Né? Então, aquela pessoa é a primeira pessoa da família que está fazendo um movimento no ensino superior. Foi aquela pessoa, ela rompeu uma barreira não só para ela. Primeiro que ela traz condição de vida melhor para ela, para os que estão muito próximos, né, para a família ali, para o seu núcleo. E aí, ela inspira, né? Porque eu sempre acho o seguinte, muitas vezes, a gente olha o resultado dos outros, o sucesso dos outros, especialmente quando são mais distantes, e a gente acha que a gente meio que transforma aquelas pessoas em heróis, né? Heróis e heroínas. Nossa, aquela pessoa é muito capaz, aquela pessoa é muito competente, aquela pessoa é brilhante, né? O brilhante é normal. Né? Assim, ele tem uma normalidade, ele é uma pessoa, né? Então, quando você está muito próximo de alguém que tem sucesso ou que consegue romper uma barreira, por exemplo, como do ensino superior, aí o primo vai lá e olha e fala assim, nossa, mas eu vou pro bar com esse cara, ele
conta piada, É verdade. ele acerta, ele erra, né? Eu conheço a minha irmã, né? Eu sei que ela é maravilhosa em alguns pontos, mas em outros não é, ela não é gênia, Tudo né? isso. Ela não é tudo isso, e ainda assim ela tá conseguindo ter sucesso. Sim. Então, por que eu não posso ser também? Sim, com Então, certeza. quando a gente tem, né, histórias de sucesso perto da gente, a gente tem uma humanização também, Sim. né? E aí você traz, você diminui um pouquinho, né, a expectativa E é uma fantasia, na realidade, né? Quando a gente olha todas as pessoas de sucesso, elas também têm. todo mundo é gente, né? Todo mundo é gente, todo mundo tem medo e vai apesar do medo. As pessoas, né? Tem seus dilemas, suas dúvidas. Exatamente. Só que nada disso fica evidente quando as pessoas, para quem está de fora, né? Claro. Então, quando você tem esses exemplos, né? Um estudante, né? Um colega, um primo, um irmão, um sobrinho, um pai, uma mãe, né? Que aceitam sair da sua zona, né, de conforto, de não fazer nada, romper muitas vezes dificuldades, né? De muito tempo e vão e fazem. Nossa, isso é transformador. O meu ex-marido é industrial e ele tem uma frase, eu aprendi muito com ele na minha jornada empreendedora, né? Nós ficamos 23 anos juntos. E ele tem uma frase ótima que reflete isso que você disse. Ele fala: todo mundo vê os uísques que eu tomo e ninguém vê os tombos que eu levo. Porque ninguém posta os tombos também, né? Não, e nesse sentido, quando as pessoas estão mais Sim. longe, elas veem o que você conquistou. Quando as pessoas estão perto, elas veem os tombos que você levou. Exatamente, né? Então a gente precisa sempre lembrar, né, que as histórias de sucesso são sempre permeadas pelos uísques e pelos tombos, né? E a gente precisa entender e olhar os nossos tombos também, muitas vezes com um pouquinho mais de autogenerosidade, né? Porque a gente, dependendo do perfil da pessoa, né? Sim. A pessoa pode se cobrar demais e essa cobrança da perfeição, da busca, né, do impossível, muitas vezes, né? Acaba paralisando as pessoas. E eu lembro de tu trazer no teu pitch uma decisão muito difícil que vocês mesmos na OPET tiveram que tomar de venda, né? De parte do negócio. Queria que você contasse isso, para que a gente também deixe para as pessoas que estão assistindo esse recado de resiliência, né? E que às vezes, como se fala, para a árvore crescer é preciso cortar alguns galhos. Não é sempre, o sucesso não é linear. Não, né? Muitas vezes lá de 3 máquinas alugadas de datilografia, eu cheguei aqui em 25 cursos num centro universitário, mais uma editora e blá, blá, blá. Às vezes você tem que talvez dar um passo atrás para dar 2 para frente. Exatamente. Você tem que acolher o teu tombo ou as escolhas difíceis. Então, você pode contar aquela passagem? Claro. A gente... Logo que eu assumi na pandemia, né? E uma das nossas unidades que trazia para a gente uma necessidade bastante grande de investimento e de energia também, né? Investimento financeiro, investimento de trabalho, era a nossa escola de educação básica. E a gente estava num momento em que a gente precisava, né? Eu olhava e falava assim, puxa vida, com todos esses desafios, a gente não vai conseguir ir para frente. Nós estamos muito pesados em termos... O portfólio era muito grande. E em termos também de energia mesmo despendida, né? E o portfólio era grande. E aí, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque lembra que eu comecei professora. Exato. Né? E a gente... tomou a decisão junto, minha família, Sim. né? Eu, meus irmãos, a direção que trabalhava conosco também, consultoria, nosso conselho, e a gente tomou a decisão de fazer a venda da nossa escola de educação básica. E para mim isso foi muito difícil, foi muito, muito difícil por conta da minha história e também porque isso dá uma sensação de fracasso. Dá, né? Dá uma sensação de fracasso. Que aprender a lidar com as perdas, né? E então é difícil, né? Fracasso, a percepção de fracasso,
o olhar do outro também de que você não conseguiu dar conta de tudo, né? Só que hoje eu sei que se a gente não tivesse feito aquele movimento, nós estaríamos em lugar muito diferente e não tão bom, né? Como nós estamos, porque daí, ali, né, a gente também teve recurso para poder fazer um investimento na área da saúde, na UPET. Então, toda a nossa área de saúde, que hoje responde por, né, 40% do nosso faturamento, que fez um crescimento importante do nosso centro universitário, não seria possível se a gente não tivesse feito esse movimento, né? Então, muitas vezes é sim importante a gente recuar. E decisões difíceis precisam ser tomadas. Elas doem, né? A gente se incomoda com antes, durante, depois, né? Eu, em alguns momentos ainda, morro de saudade de trabalhar com educação básica, como diretora, né? Como, enfim, sabe aquela coisa do... uma dinâmica diferente da escola da educação básica. Eu imagino. Então, eu tenho saudade, sim, né? Mas eu fico feliz porque a gente mantém ainda, né? Eu administro essa minha saudade na possibilidade com a editora, porque na editora a gente trabalha com educação básica, né? Então, a gente vende material didático, plataforma digital, faz formação de professores. Semana passada, por exemplo, né, eu estive visitando clientes, e aí você vê, né, o jeito, a oportunidade de continuar contribuindo com a educação básica, só que de um outro lugar, né? E aí tu exercitou tanta coisa, né? Eu acho que tem a questão do desapego, né? Que às vezes é difícil para o empreendedor desapegar de determinada menina dos olhos ali. Então tem a coisa do desapego. E também você é coordenadora, não é? Das escolas do Paraná. Fala da questão da Unesco ali, que está totalmente relacionado com a educação básica, né? Sim, essa é uma atividade que eu tenho, né? Desde o tempo que eu era diretora do nosso colégio, Colégio OPET. E então existe um programa de escolas associadas à Unesco, um programa mundial. E aqui no Brasil... é um programa que tem crescido ao longo dos últimos anos, em que as escolas de educação básica, públicas ou privadas, elas se dispõem a trabalhar e a organizar o seu projeto educacional para atender aos objetivos da Unesco, né? Eu estou falando aqui de uma educação para a paz, de sustentabilidade, de uma cidadania expandida, né, pensando numa cidadania planetária. Então, e o desenvolvimento sustentável, pensando, né, em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, as escolas se dispõem a fazer o trabalho educacional para que a gente possa atingir uma educação que seja mais humana, mais sustentável, como eu disse, e que faça as pessoas entenderem, né? A gente tem uma frase na Unesco que fala assim, que as guerras começam no coração e na mente dos homens. Com certeza. Né? E que é lá que a gente precisa erguer as estruturas da paz, né? Então, o programa trabalha com essa formação para uma cidadania que seja mais efetiva e que vise paz, né? Que legal. Então, esse trabalho é um trabalho que eu coordeno no Paraná. Hoje nós somos 63 escolas aqui no Paraná. Eu coordeno esse trabalho. A coordenação desse trabalho também me oportunizou a aprendizagem de que muitas vezes, né, a gente está trabalhando com escolas que estão numa mesma cidade, então elas participam de um ambiente concorrencial, claro. Né? Então elas concorrem muitas vezes, estão no mesmo tipo de nicho, né? Elas estão lá trabalhando com a mesma clientela, mas que é possível, ainda que haja concorrência em uma dimensão da escola, né? É possível que a colaboração, a cooperação aconteça, porque todas as escolas estão trabalhando, né? Nós estamos trabalhando com a transformação das pessoas, transformação do mundo. Então, isso é algo, né, que eu sempre
todos os lugares, tudo que você faz, sempre aprende alguma coisa, Claro. né? E no PEA Unesco, eu aprendi que a gente precisa, né, elevar muitas vezes o nosso olhar, a nossa percepção de que existem coisas que a gente precisa concorrer sim, mas quando você está trabalhando num mercado, que existem questões em que você não só pode colaborar, mas que você precisa colaborar também, porque juntando várias escolas, assim como no ensino superior, né? Eu sou diretora, aliás, do ensino superior do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná. Então, as instituições de educação superior concorrem? Concorrem, mas, acima de tudo, a gente tem, né, um mercado que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar da qualidade do ensino superior como categoria, né? A gente precisa também se juntar, muitas vezes, para fazer com que as condições de trabalho das instituições sejam adequadas, e né? aí vem o poder da rede, né? Exatamente. Então, eu aprendi ao longo da minha vida, né, com as práticas, a valorizar a rede, a saber conduzir redes também, Isso e trabalhar deve ser com muito redes, fácil, né? porque alguns ficam na superfície, né? Vendo só a competição mercadológica ali. E você tem tanto tem que mais, vir com um tem coisa muito discurso. mais, né? Muito mais importante. E eu faço uns exercícios assim de vida, né? Que às vezes eu tô num lugar, numa situação e eu faço exercício mental, né? Tá bom, agora você tá aqui, sentadinha aqui nesse lugar, nessa cadeira, que tem uma mesa na tua frente. Tá, sobe, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Agora você tá lá em cima, você é um satélite, né? Olha essa situação de um outro jeito. Quais são as coisas que você consegue enxergar quando você está lá no alto, que você não consegue enxergar quando você está sentada na cadeira? E o né? quão de fato é importante quando você se eleva aquilo ali. Né? Exatamente. E o quanto aquela decisão que você está tomando, de repente, né, pode ter uma consequência maior para aquele ecossistema, para aquele, né, para aquele conjunto e para aquela rede. E como muitas vezes o que você está fazendo, isso não está se preocupando com alguma coisa que não tem importância nenhuma. Né? Então, esse exercício sempre assim de, vai pro satélite, vai lá para cima. Nossa. E observa essa situação muito de cima, não ali de cima do prédio, né? Que também é importante olhar, né? Olha de cima do prédio, ok, mas vai lá, né? Adri, contou uma coisa que é muito... me remeteu exatamente a um pensamento que eu tive com 20 ou 21 anos e eu achei que eu tava doida, mas eu vou te contar. Eu andei de avião a primeira vez com 20 ou 21 anos. Acho que foi com 20 anos. Foi a mesma idade que eu andei, sabia? 20 anos. Hoje em dia eles estão bebês. Já nascem de asas. E aí, guria, olha que louco isso. Mas eu lembro que... eu lembro perfeitamente, obviamente, curtindo muito aquela situação da decolagem, né? E o avião foi subindo. E eu lembro direitinho de olhar para baixo e pensar assim, nossa, e as pessoas se matam por um tênis. Eu nunca vou esquecer disso que veio na minha cabeça, agora. Que era... E agora, quando tu falou do subir, do satélite, eu pensei, gente, o tênis. Porque eu já contei essa história, não aqui no podcast, mas no meu núcleo familiar, eu já contei isso. Nossa, a primeira vez que eu andei de avião, a única coisa que eu consegui pensar foi que as pessoas se matam por um tênis. E muitas vezes são coisas pequenas, né? Que relevância tem um par de tênis quando você olha a tua cidade ou de cima. E tu trouxe a mesma São coisa. Exercícios que eu acho que a gente tem que fazer e quem está na gestão precisa fazer esse exercício. É claro que as pessoas muitas vezes, né, se matam por um tênis porque, sim, existem outras coisas, né? Sim, mas é bem isso, né? A gente muitas vezes se mata por coisas ou discute por coisas que não têm tanta importância. Sim. E você sabe é mais a metáfora do que a coisa exatamente. Em si, né? E você sabe que eu também tenho uma metáfora, eu sempre falo para as minhas filhas isso, elas falam, mãe, lá vem a mamãe palestrinha. Elas me chamam de dona palestrinha de vez em quando. Eu tô sempre, né? Inspiracional, claro, assim. Eu sou a pedagoga, né? Então, óbvio. Eu tô sempre pensando em oportunidades para as minhas filhas também aprenderem. Eu não deixo passar e de vez em quando eu acho que eu passo dos limites. Toda mãe passa. E aí, essa questão do avião, eu sempre falo para elas. Eu lembro de uma vez que eu estava aqui em Curitiba e estava muito nublado, o céu muito carregado.
E peguei o avião e a gente, né, subiu lá, cinza, saí de uma cidade cinza, né? E aí o avião, né, fura e vai para cima das nuvens. Fica azul. E aí fica azul, né? E aí você olha aqui embaixo, né, aquele tapetão forte, assim, cinza, né, com nuvens carregadas. E aquilo para mim foi um negócio assim, um insight de vida, que muitas vezes a gente tá numa situação que é uma situação carregada, difícil, em que você olha e fala assim, gente, Tudo é tudo escuro. cinza, tá tudo escuro, né? Cadê o sol? Eu preciso do sol, e cadê o sol? E o sol não tá aqui. E aí, mas o sol tá ali. É só uma questão da altura em que você tá, Nossa, né? sim. E o sol vai voltar, vai E chegar ele um vai dia que o voltar. sol vai voltar, né? As nuvens vão, você vai precisar chover, você vai se encharcar, né? Às vezes alaga a tua casa, né? Alaga a rua e tal, mas o sol vai voltar. E tu vai dar mais valor pra ele. E assim, então sempre, né, as coisas às vezes na vida, a vida às vezes não é muito fácil, né? E a gente enfrenta Sim. momentos difíceis. E ter a, né, tranquilidade de que sim, momentos difíceis, e a gente sofre com eles. Enfim, as coisas às vezes vão para trás, você precisa também abrir mão de alguma coisa, você está sentindo que você está indo para trás, né? Mas depende da perspectiva do lugar em que você está. Então, em alguns momentos, você também pode fazer o exercício, né? Ok, eu tô aqui embaixo, tá? Vamos pegar o avião? Deixa eu pegar o avião e ir lá para cima das nuvens? Como é que eu faço, né? Para enxergar essa situação, olhando e entendendo essas dimensões, né? Esses estratos diferentes, né? Ou, tá, eu não consigo subir, né? Nesse momento, mas vai passar. É verdade. Né? Assim como o dia de sol vai passar também. Exatamente. E aí vem essa preparação que tu contou hoje, né? De vocês estarem, pelo menos, parcialmente preparados para a sucessão, parcialmente preparados para a digitalização, a fórceps que a gente teve. Sim. Né? Eu acho que os negócios perenes, as empresas de sucesso, que são aquelas que têm uma estabilidade e uma durabilidade, né? Elas estão sempre de olho nisso, em que nem só o ruim é temporário, mas também a fase boa pode ser você tem que estar preparado financeiramente, né? Para os períodos, como empresa, por exemplo. Claro. Né? Você tem que também estar preparado para momentos em que o mercado não vai tão bem, claro. Né? Em que os lucros da empresa vão reduzir. Né? Então, você não pode também, são né, as tomar vacas as decisões. Gordas e as vacas Exatamente, exatamente. Eu queria duas coisas ainda contigo e já estão me sinalizando aqui, mas dá tempo. Primeiro, eu queria que tu abordasse um pouquinho o uso de tecnologia na educação. Nesse segmento, o que vocês têm vislumbrado sobre uso de tecnologia, tanto assim, o desafio que hoje o aluno tá com o celular ali na sala de aula e às vezes escutando o Google junto com o professor, acho que isso é uma das coisas. Na Austrália, acho que você viu que os smartphones foram o primeiro país do mundo, né, a proibir. São Paulo, eu acho que ano que vem já não pode mais smartphone nas escolas. Tem essa questão, mas tem um âmbito maior também que eu queria discutir a respeito do que de bom a tecnologia tem trazido também para contribuir, né? Aí, se você quiser, você pode falar desse desafio que é o uso do chat GPT nos trabalhos. Como que, gente, as coisas chegaram antes das pessoas se prepararem, né? E as tecnologias disruptivas fazem isso, né? Não as pessoas, a grande massa não se prepara, né? E a disrupção é justamente por causa disso, né? Porque a tecnologia vem e daí atropela todo mundo, e aí você precisa criar as competências para dar conta daquelas tecnologias ou daquela nova, né, circunstância, daquele novo contexto. Eu te disse que a UPET nasceu tecnológica, né? Porque em 73, a datilografia era, a máquina de datilografia era. A gente também, né, ao longo de toda a nossa vida, nós sempre olhamos quais eram as tecnologias que estavam nascendo, para que a gente também se preparasse os nossos estudantes para usarem as tecnologias para aprender
e para usarem as tecnologias para poder fazer seu negócio, né, e sua atividade profissional de trabalho. Então, a UPET sempre olhou as tecnologias com olhos sempre procurando entender como que elas poderiam contribuir, porque elas sempre trazem benefícios. São ferramentas que né? ajudam. É claro que elas também trazem riscos. Né? Toda oportunidade vem acompanhada de um risco. Né? Então, olhando do lado de oportunidades, as tecnologias, elas permitem hoje que as pessoas tenham acesso ao conhecimento de maneira muito democrática, né, num potencial, e é bem isso, é democrático, né? Antigamente você tinha que conversar com alguém, você tinha que acessar, estar perto de uma biblioteca que tinha aquele livro. Hoje a biblioteca, né, o mundo está perto de você. Então, o acesso ao conhecimento é algo que a tecnologia permitiu, né? A gente falou de redes, né? As conexões entre as pessoas também, né? A tecnologia permitiu que a gente forme redes. E não só forme redes, mas que a gente cresça, produza valor nessas redes, né? Isso não seria possível sem tecnologia, ou seria muito menos potencial, né, de resultado se a gente não tivesse tecnologia para isso. A gente hoje tem, né, a tecnologia, a possibilidade de você fazer tarefas muito mais rápido, né? Então, quando você faz lá, né, trabalha lá com a inteligência artificial se sustenta numa inteligência, né, do uso de dados, e quando você tem a possibilidade de fazer a gestão de uma grande quantidade de dados, né? E que gera para você informação, conhecimento para tomar decisão de vida, decisão de empresa. Isso também é um baita de um ganho que a gente tem, né? Então, são inúmeros os ganhos que a gente tem, né? Quando a gente tem o aprendizado da máquina, né? E a inteligência artificial também oferecendo para a gente, né, novas possibilidades, novos arranjos, né, de conhecimento para a gente olhar e se beneficiar daquilo. Agora, é claro que também tem os percalços, né? Sim, que é sempre o uso, né? Também, exatamente, é sempre o uso. Semana passada, no encontro da Unesco, eu ouvi uma pessoa falar assim, né, um palestrante falar assim, oportunidade é potencial. Né? Então, a tecnologia traz oportunidades, mas se você não conseguir fazer um processo que transforme essa possibilidade, essa oportunidade em benefício, é um potencial, mas não se concretizou. Né? E se a gente não olhar os riscos que a gente tem com o uso da tecnologia e não tomar medidas mitigadoras, essas medidas mitigadoras aqui, né, não tomadas, vão gerar danos. Sim. Então, o uso inadequado da tecnologia traz danos, sim. Né? Quando a gente pensa nas crianças que estão se desenvolvendo, o uso intensivo de tela, né, o dia inteiro ou por muito tempo, né? O uso e a exposição de uma criança a conteúdos que não são adequados para a sua faixa etária ou que não desenvolvam, né, outras possibilidades de pensamento, isso é danoso. Né? Então, tudo vem, né, do uso que a gente faz e dessa transformação que a gente tem a capacidade de fazer, e aí a gente vai fazer isso por meio de educação, das pessoas perceberem e entenderem o que é a tecnologia, né? Para que a gente possa transformar as oportunidades em benefícios, porque eles existem, mas eles só vão ser abertos, né? Igual quando você tem lá uma fase, né? Você só vai acessar aquele benefício se você utilizar conhecimento para transformar a oportunidade em benefício e tomar cuidado também em usar medidas mitigadoras para que os riscos não se tornem danos, né? Então, a gente precisa realmente fazer isso. E a gente, como eu te disse, né, na aprendizagem, na educação, a tecnologia tem feito uma grande diferença, né? E a gente, como eu te disse, né, na UPET, a gente tem feito todo esse trabalho de usar a tecnologia. Você perguntou do ChatGPT, que é uma das inteligências artificiais, né? São muitas ferramentas, possibilidades de inteligência. Eu penso assim, eu acho que a gente também, eu uso bastante o ChatGPT. Sim, né? Como ferramenta. Como ferramenta. Mas eu domino, né? Assim, eu uso quando eu preciso, mas eu
tenho e tomo o cuidado para que ele não substitua o meu desenvolvimento. Eu preciso desenvolver minha capacidade de leitura, crítico, de né? pensamento crítico, capacidade de fazer construções mentais, né? De disposição, de capacidade de disposição. Então, a gente também tem que tomar as rédeas, né? Claro. Desse processo de transformação digital pelo qual a humanidade passa, e o meu processo de transformação digital. Eu preciso estar no centro. E a educação tem um papel muito importante, né? De conseguir fazer com que os estudantes, os professores, as famílias compreendam que as tecnologias estão para trabalhar conosco para que nós possamos ser melhores, né? Mas não podem substituir a gente e não podem substituir a capacidade humana ou emburrecer as pessoas. Então, isso, perfeito. É porque meu filho está em fase de faculdade, né? E eu acho que o nosso grande desafio como pais ou educadores, e ambos eu acredito que têm essa tarefa, é mostrar para os jovens isso que tu trouxe, né? Toda essa tua fala, quer dizer, a gente é de uma outra fase, então talvez a gente já tenha esse discernimento de usar como ferramenta, de que é uma coisa muito boa, mas que eu não posso parar ali na resposta que o ChatGPT me dá para o trabalho, né? Porque o nosso desafio é mostrar para esse jovem que tipo de profissional você vai ser quando for para o mercado e tiver que tomar as tuas decisões sem essa muleta ou essa ferramenta que são as inteligências artificiais. E você sabe que a gente faz alguns exercícios com os nossos estudantes, né? Inclusive orientamos os nossos professores a fazerem, né? Isso, é isso então, que eu imagino por exemplo, que seja. né? Vamos estudar um tema. Então, vamos fazer prompts para entender, que perguntas que a gente poderia fazer sobre isso. Né? Vai lá e faz os prompts. Aí vem as respostas. Vamos discutir essas respostas? O que vocês acham? E aqui? Vamos fazer mais um prompt a partir daqui? Então, um professor também pode ajudar o estudante a fazer uso para que ele possa apoiar o seu processo, inclusive de entendimento, né? De estudar para uma prova, por exemplo. Mas claro, não é... Quando a gente pensa em trabalho, né, a gente não pode esquecer de pensar no processo, né, que tem que existir. Um trabalho, fez um trabalho e entregou para o professor. O trabalho que se entrega para o professor já sabe o que está escrito ali. Né? Então, por que serve aquele trabalho? Para que você aprenda alguma coisa. Você pode usar ChatGPT? Pode. Assim, vamos ser honestos, né? Não consigo imaginar que o estudante hoje não vai usar. Use, eu também. Pois né? Proibir não é o caminho. Exatamente. Então, como que a gente vai fazer com que o estudante use isso como uma ferramenta? A gente chama isso de Human Augmentation, né? Então, você amplia as capacidades do humano porque você está trabalhando com a tecnologia. E o futuro do trabalho é isso. No futuro, a gente não está pensando só as pessoas sem tecnologia. Porque pensar pessoas sem tecnologia é ser irreal. Né? É ser irreal, elas estão lá, né? Então, como é que a gente faz para que essa composição homem-máquina seja uma composição em que o homem, né, e a mulher ganhem e que eles estejam no controle, no comando disso, né? Então, são desafios que a gente tem, mas eu sempre encaro isso como bons desafios. Sim, porque eu vejo como um desafio para o professor ali, que às vezes já estava 20, 25, 30 anos na sala, trabalhando de uma forma e mudou, né? Então, aquele trabalho que eu aplicava antes, que sempre super funcionou no desenvolvimento, hoje não funciona mais. Mas nem sempre é questão de idade, sabe? Eu tenho professores na UPET que você olha para eles, são senhores e senhoras. E eles estão lá, estão trabalhando e se envolvendo isso é muito com o poder bom, e alegria, né? De aprender coisas novas. Então, tem uma questão muito da abordagem que cada um tem de vida. Um professor é um profissional do ensino, mas essencialmente da aprendizagem, né? Da aprendizagem para o aluno. Então, como é que eu organizo um processo, né, para que o meu aluno consiga aprender, mas um professor precisa ficar aprendendo o resto da vida. Aliás, todos nós, né? A gente fala de aprendizagem ao longo da vida, porque essa é a característica, a tônica do desenvolvimento humano e, na verdade, tônica de vida, né? Eu acho que quem continua aprendendo até seus últimos dias vai viver saudável também, né? Mas essa é uma lição, né, que a gente deixa. E olha, a última pergunta, então. Até eu comentei isso contigo nos bastidores. Bom,
eu te conheci num primeiro momento, achei assim admirável que uma pessoa como eu mesma te disse, uma empresária, que não precisa de validação, né? Se inscreveu para um prêmio de empreendedorismo na cidade, sendo que a cidade toda já conhece a tua empresa, já sabe o tamanho, o potencial, a dificuldade que deve ser estar à frente disso tudo, o desafio. E também vi, a partir de ter te conhecido, as tuas redes sociais, onde você é super ativa, né? E da mesma forma, você é super ocupada e ainda assim você priorizou ter ali uma presença digital que agrega, né? E aí eu comentei contigo, Adriana, eu sei que, inclusive como profissional de marketing, eu tenho às vezes que convencer os meus clientes disso. Eu sei que um CEO, um presidente, um diretor de alto escalão, dar a sua imagem ou associar a sua imagem à empresa na qual ele está vinculado, trabalhando, representando, é bom para os negócios, né? Humaniza, pessoas querem fazer negócio com pessoas, mostra credibilidade, todas essas coisas. Mas eu queria ouvir da tua experiência. Então, assim, você assumiu a presidência, em que momento você entendeu que seria bom, ou não foi por isso, mas voltando, que seria bom para o grupo educacional OPET que você desse a tua cara, ou não foi por isso, é porque você gosta e sempre fez. Então, fala assim sobre essa tua exposição enquanto presidente, afinal você tá aqui para falar dos negócios, tá se expondo, tá usando o teu tempo. Como você tem visto isso e o que isso tem agregado para os negócios? Você perguntou se eu sempre fiz, né? Não. E isso faz parte, sim, né, de um entendimento. Eu sempre tive a compreensão de que as pessoas da liderança de uma empresa, elas refletem o que aquela empresa é e quer ser, né? Então, com essa compreensão, quando, né, o meu time disse, olha, Adriana, acho que a gente precisa, né, olhar a sua imagem, e você, na verdade, não é a tua imagem, né, é você como um ativo da marca. Então, você faz parte do branding, né? Exatamente, né? Toda a liderança faz, né? Claro que a gente pode aparecer mais ou menos. Eu gosto de fazer? Eu gosto. Mas eu gosto de me expor nas mídias sociais, sabia fazer isso? Não, né? Eu adoro falar. Tanto que vocês vão ver essa entrevista aqui, né? Chega uma hora, vai ter que chegar uma hora e falar assim, para, Adriana, para. Assim, eu gosto de falar, gosto de conversar, né? Mas aí é dizer que eu gosto de me expor, né? É outra coisa. O vídeo é algo que assusta muito, a gente não, né? Nunca gostei de fazer vídeo. Mas fui aprender a fazer. Né? Então, isso faz parte, sim, né, de um entendimento, de uma compreensão de que faz parte e agrega para a minha empresa, né? E agrega de um jeito em que a gente vai mostrar aquilo que a gente é, né? Porque na liderança da empresa eu também coloco, né? Empreendo o meu jeito de enxergar as coisas, né? Que é algo que para mim hoje fica cada vez mais claro. Eu sempre fui uma pessoa muito inovadora. Eu gosto de trabalhar com questões de inovação, de empreendedorismo. Quando eu fui buscar meu doutorado, fui estudar transformação digital, é tecnologia, é avanço. Eu estou sempre olhando para frente. É inovação. Né? É inovação. Então, é isso que eu estou imprimindo na OPET, né? Então, eu acho que a gente também pode contribuir, né? Contribuir com a percepção das pessoas sobre a OPET, mas também fazer com que aquilo que a gente está fazendo na OPET e aquilo que eu estou fazendo enquanto liderança, quanto Adriana, né, profissional, que estas coisas possam ser conhecidas por outras pessoas e que possam ajudar também. Né? É inspiracional, faz parte da tua liderança inspiracional. Quantas pessoas, né, estão empreendendo seus negócios e que hoje a gente vai de repente olhar e passam aí por uma situação mais difícil e falar assim, nossa, olha lá a história. E se eu subir o avião agora, né? Exatamente. Se eu for pro satélite, né? Ou, puxa vida, né? A Adriana teve dificuldades. Ou
olho a visão da inovação, né? Que a Adriana tem, interessante, não concordo, né? Posso ir por aqui, ou sim, por um pedaço, outro pedaço é do meu jeito, né? Então, é um jeito também de contribuir, Sim, né? perfeito. E só funciona se for autêntico, que é isso que tu estava falando quando tu falou em mostrar o que você realmente é, né? Porque também não adianta o CEO ou o presidente querer ser personagem ali para mostrar que a empresa é bacana, não para em pé, né? O Não, digital as máscaras caem, não né? se sustenta a longo Não. prazo, né? E no digital tem que estar ali constantemente, então não tem como criar um personagem mesmo. Mas perfeito. Ah, Adri, assim, eu vou ter que encerrar só porque por questão tempo mesmo, que a gente quer que as pessoas nos assistam até o final. Sim, sim. E o que eu queria? Duas coisas. Eu queria que você deixasse os canais digitais da Opet ou os teus também, caso você, né, enfim, você tenha esse trabalho. Então, você pode deixar onde te encontrar, etc. Mas eu queria deixar aberto também para o teu momento, recado final, né? Seja para os teus stakeholders, enfim, alunos, colaboradores, enfim, seja para o ecossistema da educação, seja para os empresários, empreendedores que estão nos assistindo. Então, daí é um espaço teu para o recado final. Bom, então as nossas redes, né? As redes da Opet no www.opet.com.br, no Instagram, @uniopet. Uniopet. Ok. E no LinkedIn também, né? Tá. Uniopet. A gente também tem um @, para quem estiver interessado em conhecer a nossa editora, né? Tá. É o @editora Opet. E no LinkedIn, Editora Opet. E os meus pessoais, eu tenho no Instagram o @Adriana Caram, _, Caram com M, de Maria, no final. Caramba, né? _ e Adriana Caram no LinkedIn também. Tá, perfeito. Sobre os recados, você falou de várias dimensões aqui, você né? Pode usar assim, as três, não tem problema. Qual que eu vou escolher, né? Qual que eu vou escolher? Não, você pode usar uma para cada um. Eu vou então. falar, né, assim, eu sou uma profissional que trabalha com educação. E eu acredito que nós precisamos estar aprendendo sempre. E a gente está falando das pessoas, eu estou falando das empresas, eu estou falando do empresário, né? Então, a aprendizagem, lançar-se a aprender, que não significa só acessar conhecimento, né? Incorporar o conhecimento, fazer um processo de autoconhecimento, de percepção, de experimentar novos jeitos de trabalhar, novos jeitos de fazer. Então, estar sempre em contato com o que há de novo, ampliando as tuas próprias fronteiras, né? E como empreendedor, ampliando as fronteiras de empreendedor, acreditando também, se lançando a riscos calculados, claro, né? Mas se lançando a fazer coisas que você nunca fez, porque isso vai fazer com que a sua empresa vá crescer, né? Com que você, enquanto profissional, também faça isso. E se você puder fazer, né? Ajudar outras pessoas a fazerem isso, aí a coisa fica mais divertida ainda, né? Como é a minha vida, Sim. né? Deliciosa por fazer com que outras pessoas também possam se desenvolver e ter as suas vidas transformadas por meio do conhecimento. Então, conhecimento é poder, mas ele só é poder quando a gente usa e faz dele diferença, né? Tem uma frase que fala assim, que eu não tenho, né? Eu não sei tudo, mas depende, a minha vida, na verdade, não é com tudo que eu sei, né? Mas com tudo aquilo que eu faço com o que eu sei, né? Então, a gente pode não saber tudo, mas use o que você sabe para fazer diferença e aquilo vai fazer com que você se transforme e tenha o teu diferencial, né? Verdade, que lindo! Nós tivemos uma aula de inspiração aqui hoje, tô super feliz, olha, obrigada. Obrigada, muito obrigada, Tá? Obrigada pelo convite. Me inspirou muito. Hoje, o dia que eu te conheci, enfim, eu acho que atrás de
cargos têm pessoas, e o que significa que tem histórias, né? E aí dentro dessas histórias tem sempre um pouco de tudo. Tem. Um pouco de dor, um pouco de alegria, e é isso que tem engrandecido aqui os meus papos, sabe? Ver além daquilo que, como eu falo, fica na superfície, que seria o teu cargo. Você não é teu cargo, você está presidente, mas você é tudo isso que você trouxe hoje. E tudo que eu sou, né, que eu trouxe hoje, é o que me habilita a fazer a presidência do Grupo PET do jeito que eu faço. Exato, né? E só você faria desse jeito, porque só você teve as tuas experiências e as tuas dores e os teus. Isso, né, para cada um também, para cada um, exatamente. Então, obrigada de novo, Adriana. Muito gente, obrigada por nos assistirem até aqui. Tenho certeza que vocês todos também estão muito mais inspirados depois desse episódio. Nos acompanhem no Spotify e também no YouTube, @Projetual Comunicação. Um beijo e até o próximo episódio.